Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Priscila e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, onde eu trago videoaulas a respeito da área da veterinária, também da zootecnia e continuando as aulas que eu estou trazendo para vocês sobre doenças zoossanitárias, né? A aula de hoje vai ser sobre a leptospirose, que é uma zoonose. E não se esqueçam de assistir as outras videoaulas que eu gravei, como a raiva, como febre aftosa, brucelose, tuberculose, as do equino, como morbo, anemia, fixose equina. Então tem uma playlist que eu vou deixar linkada aqui com todas essas videoaulas que, se você tem interesse, é só clicar, tá bom? Então vamos para a aula. Então a leptospirose é causada por uma bactéria, que é a leptospira, e vai ter o gênero que vai causar, né? O gênero Leptospira. Mas a grande importância aqui é que a leptospira tem 23 sorogrupos, tá? E dentro desses sorogrupos há mais de 150 sorovários, ou seja, diferenciações dessa bactéria, vai ter particularidades diferentes, que vai causar um tipo de sinal clínico, um tipo de órgão-alvo. Então, são muitas variações dessa doença. E por que isso é importante, né? Devido à vacina, para deixar os animais imunocompetentes, né? Então, tem que saber quais são os sorovários prevalentes na região para poder vacinar os animais, tá? Porque não adianta vacinar para um sorovário que às vezes nem existe na região, né? Porque tem que vacinar com os que estão prevalentes na região. Então, essa bactéria, né, a leptospira, ela é aeróbica, móvel, né, possui 2 flagelos, gram-negativo, e ela é considerada como são as espiroquetas, né, que assim são chamadas. Então, aqui tem uma imagem bem bonita da bactéria, né, aí tá a leptospira. Parece um araminho, né, de caderno, fica fácil de lembrar. Então, a Leptospira interrogans é a mais comum de causar, né? Leptospirose é a mais, digamos assim, importante, né? E dentro da Leptospira interrogans vai ter vários sorovários de importância, tá bom? Para essa doença. Ela acomete os animais, também os humanos, né? De forma acidental. Então, os animais ficam doentes de forma acidental. Então, ela é considerada uma zoonose. E aqui a grande importância dessa doença, como vocês já devem saber, são os roedores, né? Os ratos, né? E eles são assintomáticos e reservatórios, ou seja, eles têm a leptospira no seu corpo, mas nesse animal, no rato, eles não causam nenhum problema, tá? Então eles só estão ali como reservatório para poder disseminar essa bactéria para frente. Então eles estão aí na cadeia, né? Apenas como reservatório. Aí esses ratos, então, eles não ficam doentes, tá? Eles só transmitem a leptospirose, né, através da urina, principalmente, mas também pode ser mordida, para os outros animais, né, como cães, animais de produção e até os humanos, tá? E esses animais ou os humanos que estão infectados, eles também podem, acidentalmente, eles também podem infectar outras espécies animais. As leptospiras, elas podem permanecer viáveis em água limpa por até 152 dias, tá? Nos rios, água, nos colchos de água, né? Bebedouros. Só que elas não toleram sal, alta salinidade, né? Então, a água do mar, por exemplo, dessecação pelo calor, né? pH ácido e a competição bacteriana, a presença de outras bactérias, tá? Então, seria a água limpa, que ela tem bastante viabilidade. E essa bactéria, ela tem uma vantagem, ela é móvel, né? Que nem eu comentei, ela tem os flagelos e ela tem uma habilidade, né? De poder se mover, né? Em meios viscosos e aquosos, né? A epidemiologia, então, a via de eliminação da leptospira é através da urina, principalmente, mas também pode ser por fetos abortados, placenta, descargas cérvico-vaginais, sêmen, tá? São as principais formas de eliminação. Mas como eu comentei, a mordida pela saliva também. A via de transmissão, então, pode ser sêmen de macho infectados, tá? Pelo contágio direto, né? Ali pela cópula. Também pode ser leptospiras que contaminam componentes do ambiente,
Então, contágio direto, né? Contaminou a água, contaminou alguma local que tenha contato, que outro animal tenha contato, né? E aí vai ter vai ter a doença, né? Porta de entrada. Então, essa bactéria aqui tem uma particularidade bastante importante, que ela pode entrar no organismo pela pele íntegra. Não precisa ter um corte, um ferimento, ela consegue atravessar. Então, entrou descalço num rio que tem leptospirose, mas não tem nenhum corte, nada. Ela consegue atravessar a pele íntegra. E se ela atravessa a pele íntegra, ela também atravessa a pele lesada, né, que tem algum ferimento, mais fácil, né? Mas lembrando que não precisa ter ferimento para ela penetrar no corpo. Então, só de você se molhar com uma água contaminada, o animal, ele já pode, e essa água tem leptospira, já pode penetrar na pele íntegra. Também pode penetrar a parte de entrada das membranas mucosas, conjuntiva, nasofaringe, genital, né? Então, todas as mucosas em geral. Aí, eu vou comentar um pouquinho sobre o sorovar ictéreo hemorrágico, que digamos que é um sorovar bastante grave, bastante importante aqui no Brasil. Então, esse sorovar, né, da Leptospira interrogans, aí tem esse sorovar. Ela produz uma substância chamada hemolisina, essa sorovar, né? Cada sorovar vai ter uma particularidade e essa seria desse sorovar, que causa hemólise após essa bactéria conseguir chegar no sangue, penetrar e chegar no sangue. Ela libera essa hemolisina, que causa hemólise intravascular, uma forte anemia, icterícia, né, pela destruição das hemácias, né, liberação da bilirrubina, e também hemoglobinúria, né, excesso de hemoglobina no sangue devido à destruição da hemácia, né, vai ser eliminada na urina. Então, ela é bastante fatal, assim, esse sorovar. Tem que tratar, quando acontecer, rapidamente. Aqui tem uma cadeia epidemiológica bem rapidinho para entender melhor tudo que eu falei até agora. Então, o rato, ele acaba contaminando através da sua urina a água, né? Lembrando que ele é um reservatório, ele não fica doente, ele apenas transmite. Então, ele contamina as águas, né? Que os animais bebem, que as pessoas bebem, ou as pessoas vão nadar aqui. Ou ele também pode contaminar homem, cães pela mordida. O cão contaminado, ele também pode, através da urina, contaminar o homem, né? Esse homem pode ser contaminado também através dele tomar um banho num rio contaminado. E os animais de produção, né, eles podem também ser contaminados através da urina aqui, da água, né? Beber água, se entrar em contato com algum rio que tenha, né? A leptospira, enfim, como eu comentei também, há outras formas, né? Através da mordida do rato, ou o animal doente que tem um feto abortado e outro animal vai lá e tem contato. Então, essas são as principais formas, tá bom? Para animais de produção. Pelo sêmen, etc. Qual que é o problema da doença? Então, o problema dessa doença é que ela tem a leptospira, né? Tem uma grande persistência de ficar nos rins do animal ou no trato, né, gênito-urinário dos animais que são acometidos pela doença. Então, ela consegue ficar um tempo grande no rim. Às vezes, alguns animais que têm a doença, eles demoram para ter a manifestação clínica, né, dependendo do sorovar. E às vezes eles podem ficar anos ou vários dias com a doença, liberando leptospira para o ambiente, mas não tem sinais, né? E acabam sendo até reservatórios e contaminando outros animais, né? Então ela tem uma grande persistência de ficar nos rins. Então, por exemplo, algumas outras bactérias, às vezes o animal tem contato, né? Ele mostra sinal clínico ou não, aí o próprio organismo, o sistema de defesa, elimina a bactéria, pronto. Essa aqui, o sistema de defesa do organismo, o sistema imunológico, não consegue eliminar facilmente, então ele fica muito tempo ali persistente no aparelho geniturinário, né? Aí, qual que são os sinais clínicos? Então, como esse foco aqui é animais, né? Então, para os animais, né, cães, gatos, os sinais os animais que não são de produção, vamos dizer assim, então vão ter febre. Isso aqui varia muito, como eu já falei, conforme o sorovar que vai atacar, mas no geral
Os animais manifestam febre, letargia, depressão, anorexia, vômito, diarreia, poliúria e polidipsia. Então aqui está relacionado, né, ao sistema renal dos animais, porque essa doença afeta nos animais, nesses animais como os cães, ela afeta tanto o fígado como os rins desses animais. Então vai ter sinais de insuficiência renal, como a litose também, úlceras bocais, né, por excesso de ureia e creatinina, né, no corpo. Vai ter dor abdominal e lombar, né, devido à dor do rim. Mialgias também, icterícia, vai depender se for aquele sorovar que tem relacionado com destruição de hemácias, petequias, sufusões, mucosas conjuntivas, hemorragias. E pode também ocorrer morte, né, por insuficiência renal hepática. São os principais órgãos que nos cães, né, nos animais de companhia aí, afeta, né, é o rim e o fígado, principalmente os rins. Eles eliminam na urina a bactéria após o contato, 72 horas após, e pode ficar até semanas e meses, que nem eu comentei, eliminando, né? Uma bactéria que tem bastante persistência em ficar aí nos rins, no trato geniturinário. Nos animais de produção, os sinais clínicos mudam um pouco. É uma enfermidade nos animais de produção, como equinos, bovinos, caprinos, né, ovinos, suínos, até aves. Aves é bem mais... é incomum, na verdade, mas no caso de ruminantes, o suíno, né, e equinos também, a enfermidade é mais relacionada à reprodução, tá? A questão reprodutiva, tá? Então tem muitos animais assintomáticos e aí tá algum grande problema, porque assintomático não tem sinal clínico, mas transmite a bactéria. E o que acontece? Os animais são assintomáticos, mas eles têm baixa produção, desenvolvem mastite, infertilidade, aí você tem que descobrir o que é, porque tem outras doenças que causam isso também, né? Infertilidade e aborto no terço final, né? Com autólise. Qual que é outra doença que causa aborto no terço final? Tem a brucelose também, então tem que fazer diagnóstico diferencial aí. As crias que nascem fracas. Equinos, eles têm uma questão bem particular aqui, que eles têm problemas oculares recidivantes, ou seja, eles vão ter problemas nos olhos, melhora, volta, tá? E então, às vezes pode levar até cegueira esses animais, então é uma forma de diferenciar também. Qual que é o diagnóstico? Então, como eu comentei, são mais de 250 sorovares, então varia muito os sinais clínicos, né? Então, isso é importante saber que cada um vai ter um tipo, né? Então, precisa ter o diagnóstico, as provas laboratoriais, que só o exame físico, clínico, vai sugerir, mas não vai dar para fechar o diagnóstico. Então, em cães, você pode fazer cultivo bacteriano da amostra de sangue, líquor também da urina. E nos animais de produção, você pode utilizar a urina, o sêmen, fetos abortados, órgãos, conteúdo gástricos. E aqui você tenta fazer o teste para isolamento de bactéria, que é um dos tipos. Você também pode fazer PCR ou real-time PCR. Você também pode fazer testes sorológicos, como a soroaglutinação. Lembrando que o animal, a maioria das espécies animais, na verdade, eles começam a ter o pico de produção de anticorpos após mais ou menos 10 a 14 dias do primeiro contato. Então, por exemplo, eu tive contato com a leptospirose, eu nunca tive na vida. Então, eu vou começar a produzir anticorpos mais ou menos uns 10, 14 dias após esse contato. Então, não adianta fazer esse teste, eu tive contato hoje, já tentar fazer amanhã o teste para sorológico, tá? Porque o meu corpo ainda não deu tempo de produzir anticorpos, então tem que ter cuidado com esses testes de sorológicos. E o ELISA também pode ser utilizado, né, como teste, mas lembrar dessa questão, né, dos anticorpos aí, do pico de produção, para não ter um falso positivo, né? Um falso negativo. Qual que é o tratamento? Então, os antibióticos você pode utilizar em casos moderados, que o animal não tá tão com prognóstico ruim, como a doxiciclina, ampicilina, amoxicilina. Mas em casos que o animal estão em casos bem graves, é recomendado, né, se utilizar a penicilina G ou a ampicilina. Então a gente tem duas incomuns em caso moderado e grave, que é a ampicilina. Então é interessante às vezes usar esse antibiótico, né, porque ele é bem
bem bom contra a leptospirose. Em animais de produção, é bastante citado na literatura a utilização de dihidrostreptomicina, tá? Intramuscular, né? Aí tem a dose, né? 12 mg por quilo, 2 vezes ao dia durante 3 dias, né? Como comentei nos animais de produção, é mais relacionado à questão reprodutiva, sinais clínicos, tá? Então, essa aqui seria bastante recomendado na literatura. Você também pode fazer, lembrar que tem que fazer, na verdade, a manutenção da atividade renal hepática, no caso dos cães, porque afeta essa doença nos cães, afeta bastante o sistema renal hepático, né? Então, que nem ele vai ter sinais clínicos de insuficiência renal. Então, vai ter aumento de ureia, creatinina, poliúria, polidipsia. Então, tem que fazer esse tratamento de suporte também para essas duas atividades, tá bom? Qual é a forma, então, de prevenir todo esse problema, né? Então, você tem que vacinar com sorovários, que nem vacinas que contêm os sorovários presentes na região, que eu já comentei isso no início da aula, né? Lembrando que em cães é feito através da V8, da V10, né? Aquela vacina que é feita anual nos cães. Então, ela tem proteção contra a leptospirose, mas tem que olhar lá quais são os sorovários, tá? Não esqueçam que tem que ser de acordo com o que é prevalente, né? Controle, principalmente aqui, muito importante, controle de roedores. Às vezes o roedor deixa a ração do cachorro, ele vai lá e come, às vezes, se não tem controle. Faz xixi ali, aí o animal já começa tendo contato. Então, muito importante controle de roedores, tá bom? Além de ter outros problemas que eles trazem, a leptospirose é um, tá? Gente, seria isso. Eu tentei resumir de uma forma simples essa doença para vocês. Não deixem de se inscrever aqui no canal e também de deixar seu like, que ajuda muito. E também deixe esse vídeo aqui, quando você curte bastante, ele consegue atingir mais pessoas que às vezes têm interesse em assistir essa aula, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!